Boa noite. No começo de junho, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 478, conhecido como Estatuto do Nascituro. A proposta, que está ainda em tramitação, reconhece como humano o embrião desde a concepção e proíbe o aborto em qualquer caso, inclusive quando a gravidez oferecer risco à mãe ou for resultante de estupro. O projeto prevê ainda a entrega de uma bolsa de um salário mínimo a mulheres que tiverem filhos que sejam resultado de violência sexual. A proposta tem causado polêmica, pois, de acordo com vários setores da sociedade, o Estatuto está atrelado a convicções religiosas sem respaldo científico e coloca a vida do embrião ainda não nascido à frente da saúde e da autonomia da mulher em relação ao seu próprio corpo. O Estatuto do Nascituro é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para discutir o assunto, convidamos a integrante do Grupo Curumim e da Frente Nacional pela Legalização do Aborto, Paula Viana. Completa o nosso debate a pesquisadora da pós-graduação em Psicologia da UFPE, Natália Diógenes. A gente ressalta que nossa produção convidou alguns parlamentares que são a favor do Estatuto aqui em Pernambuco, mas infelizmente nenhum pôde participar do programa. Mas a gente lembra que você sim pode participar enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e ainda pelo Twitter, @opiniãope. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindas para discutir um assunto tão importante para nós, mulheres, né? Também deveria ser para os homens, mas mais para nós. Eu queria começar com definições. Eu acho que é sempre bom a gente começar com definições. Primeiro, para entender melhor que o nome do Estatuto já diz Estatuto do Nascituro, mas ainda há muita dúvida sobre o que é o nascituro, como é que se define o nascituro. Eu acho que Paula pode começar falando um pouquinho sobre isso. Boa noite, né, a todos. Agradeço ao convite. Eu acho que hoje a gente está marcada por uma conjuntura bastante difícil, né, no Brasil e, ao mesmo tempo, de muita esperança de que as coisas vão mudar. Esse Estatuto do Nascituro, ele está tramitando na Câmara dos Deputados desde 2007. E o movimento feminista vem apontando como uma grande ameaça aos direitos já conquistados, né, pelas mulheres e pelos homens na questão da reprodução. O Estatuto do Nascituro, ele trata de conceder ao embrião o status jurídico, né, um status jurídico igual ao meu status jurídico como pessoa, como cidadã, ao seu, de qualquer uma aqui. E vai de encontro, além de como eu falei, de uma série de direitos já conquistados, né, há também alguns conceitos já formulados e trabalhados, por exemplo, dentro da área da saúde. Aí, nesse caso, existe definição para o que é o nascituro? A partir de que momento da gestação e até que momento o nascituro deixa de ser feto, embrião e vira bebê? Quais são as divisões aí, né? Certo. Durante o período o de gravidez? O conceito do nascituro é um que ainda não nasceu, né? Na medicina, na obstetrícia, né, nós consideramos, eu sou enfermeira obstetra, e nós consideramos a gravidez, né, isso com base em cientistas, né, com base em pesquisas científicas, que a gravidez ela começa quando há uma implantação daquele ovo, né, o produto da fecundação, quando ele se implanta no útero. A partir daí se começa a considerar a mulher em gestação e vai até o término, seja qual período for o término dessa gravidez. Então, considera-se a mulher gestante quando aquele ovo já está implantado no útero. Já esse estatuto, esse conjunto de leis que foi formalizado em torno de um estatuto, ele considera o produto já da fecundação antes da implantação, né? Quando há um encontro do espermatozoide do óvulo, há a formação do ovo e ali o zigoto, que é a primeira formação, vamos dizer, morfológica, a primeira forma
né, de qualquer ser. Então, o zigoto depois passa a ser, depois de implementado no útero, ele passa a ser um embrião. Eu quero voltar a esse assunto depois, até porque essa questão do ovo, do zigoto, também tem interferência na questão da fertilização in vitro, que também está contemplada no Estatuto. Mas agora eu queria passar a palavra para a Natália, para a gente tentar entender um pouquinho, porque o Estatuto, algumas pessoas contra o Estatuto dizem que na medicina, na ciência, não há um consenso de quando começa a vida. E aí, como a Paula falou, para o Estatuto começa a partir da junção do espermatozoide com o óvulo. Como é que você vê essa questão do início da vida? Boa noite, também agradeço o convite. É bom a gente pensar que realmente não se tem consenso, nem científico, nem moral e nem religioso, de quando começa a vida, né? A medicina, né, a obstetrícia tem um conceito, que é a partir da implantação do ovo no útero, mas é importante pensar também que quando se parte para outras esferas, como, por exemplo, a esfera religiosa, né, que é uma esfera que está na condução, né, pegando o fio, né, da vida desde a concepção, e mesmo assim não se tem consenso, né? Por muito tempo na Igreja Católica, a vida não era a partir da concepção, e sim depois de 60 dias, de 40 dias, desculpe, ou depois de 80 dias, né, da fecundação do espermatozoide com óvulo, né, que é a concepção ilemórfica de São Tomás de Aquino. Então, por muito tempo na Igreja Católica, era essa concepção que era defendida, né? Então, dentro da própria igreja, e isso varia ao longo do tempo. Isso, com certeza. É um produto histórico. O que é a vida é um produto histórico, né? Então, depois do século XIX, se eu não me engano, com o Papa Pio IX, aí se teve a concepção de que a vida começa, né, a partir da junção do óvulo com o espermatozoide, né, que é chamada de hominização imediata, né? A partir da fecundação já existe vida, mesmo antes da nidação, né, que é a implantação do óvulo no útero, aí já seria a vida, né? Mas isso não é, isso é algo muito recente na igreja, pensando em termos históricos, né? E mesmo assim, atualmente, na própria igreja não se tem consenso. Por exemplo, você tem um grupo, Católicas pelo Direito de Decidir, que elas não defendem, elas são da Igreja Católica, elas não defendem que a vida desde a concepção, né? Então, existem vários dissensos religiosos sobre isso, né? E científicos também. Paula, como a gente falou no começo do programa, uma das maiores críticas ao Estatuto é que ele estaria exatamente atrelado à questão da religião, já que cientificamente não há consenso sobre quando começa a vida. Nesse sentido, como é que você vê um estatuto que está atrelado ao consenso religioso num Estado que se diz laico e republicano? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre o nosso Estado, que é laico, e um estatuto que vem realmente trazendo concepções religiosas e impondo como lei. Isso é muito interessante, porque para a gente entender um pouco, eu vou falar a história desse estatuto, né? Em 2004, 2005, houve a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. O movimento feminista estava se organizando em torno de uma força única para que voltasse a ser discutido aqui no Brasil a legalização do aborto. Nessa mesma época, o Papa João Paulo II, ele fez uma visita ao Brasil e ao redor dessa visita existia, como existe agora, são grandes forças que tentam colocar na legislação princípios de dogmas religiosos, né? Para a gente entender o que é um Estado laico, a gente pode pensar imediatamente, por exemplo, num Estado religioso, que o Irã, por exemplo. O Irã ele é regido por leis dogmáticas, né? Leis da religião, no caso da religião muçulmana. E então não é um Estado laico, é um Estado que tem como princípio jurídico, como o arcabouço jurídico da sociedade, princípios religiosos. Aqui no Brasil nós temos constitucionalmente o princípio da laicidade, que respeita-se todas as religiões e é um direito fundamental a manifestação de sua religião, mas a religião não pode interferir, ou as leis ou dogmas de qualquer religião não podem interferir. O que aconteceu nesse período de 2004, 2005? Quase 50
projetos de lei tramitavam, eram 47 projetos de lei, tramitavam na Câmara dos Deputados para cercear os direitos reprodutivos, os direitos que a gente já havia conquistado. O quê? Por exemplo, o direito ao planejamento familiar, o direito a ter acesso a novas tecnologias contraceptivas. Então, existiam vários PLs, por exemplo, um que tratava, e ainda existe esse, tratar o aborto como crime hediondo. O outro, retirando os 2 direitos que existiam, agora nós temos 3 permissivos da lei, né, porque com o STF, o ano passado, colocando a interrupção da gravidez de feto anencefalo, a gente ampliou os permissivos da lei. Mas antes a gente tinha 2 permissivos, né, como tem hoje, que é o aborto é permitido quando a mulher corre risco de morte por prosseguir aquela gravidez, ou o aborto é consentido, não é punido quando esta gravidez for fruto de uma violência sexual. Então, existiam, na época, esse mundo de PLs que retiravam esses direitos já garantidos. E outros mais absurdos, inclusive esse parte que a gente chama de bolsa estupro, né, que está contida aí dentro, né, nesse Estatuto do Nascituro. O que aconteceu em 2007 é que eles juntaram essas aberrações num monstro, que é esse Estatuto do Nascituro. Por que o monstro? Porque, além de propor um retrocesso em relação às nossas leis, às nossas conquistas, para você ver, essas permissões de interrupção da gravidez é de 1940. Né? Esse ano, nós tivemos o Conselho Federal de Medicina defendendo um aumento dos permissivos, né? Um aumento dos direitos. Vamos tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Isso, o movimento feminista, a Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, já trabalha desde 2008. Desde, pelo menos, focado no Estatuto do Nascituro, a gente vem trabalhando fortemente. Há uma questão no aborto em relação à saúde que é muito grave, que é a questão do tabu. Né? O aborto é uma coisa que não se fala. Né? O aborto era proibido, hoje em dia não. Hoje em dia os jovens, a gente tem muito mais acesso à informação e se trabalha muito. Ao mesmo tempo, Paula, eu sinto que a nossa cultura ainda vê muito a gravidez indesejada como uma forma de punição para a mulher que sentiu prazer, porque muita gente ainda diz, na hora de fazer, soube fazer e agora não quer parir. Então, como é que vocês veem essa questão da cultura ainda? Mesmo se a gente tiver leis que permitam, como mudar a cabeça de tanta gente ainda que ainda é a favor de um estatuto como esse? Eu costumo pensar que uma possível legalização do aborto é um primeiro passo. Depois disso vai vir uma série de outros fatores que é preciso dar seguimento para a gente ter serviços que funcionem, pensando numa possível legalização, que funcionem dignamente para as mulheres, né? Porque a maternidade ela é muito forte. Existe um termo chamado maternidade compulsória para pessoas que pesquisam, que é muito comum, né? Eu particularmente utilizo esse termo, porque a gente é como se fosse uma obrigação, é como se fosse uma obrigação de toda mulher ser mãe. Ser mulher é ser mãe. Quando você conversa com as mulheres na rua, quando você escuta as mulheres, é um valor muito forte ainda. Então o aborto, ele aparece aí como uma mancha nessa visão, nesse ideal de maternidade para todas as mulheres, né? Esse é um ideal para ser perseguido, né? É como se a mulher que recorresse ao aborto, ela estivesse rechaçando essa maternidade, rechaçando esse destino biológico das mulheres. Esse dom assim, divino, né? Esse dom divino, porque é uma vocação na sociedade ser mãe, né? Não é uma opção, não é uma possibilidade, né? Ela é uma obrigação. Como assim você não quer ser mãe? Isso é algo muito comum de ser ouvido, né? Então as mulheres que estão recorrendo ao aborto, parece que elas não querem ser mães. Primeiro tem que se pensar que a maternidade ela é uma possibilidade. Nós temos um sistema reprodutivo que nos dá a capacidade de ser mães, uma possibilidade de, mas que não pode ser uma obrigação, porque a maternidade ela mexe com outras esferas do ser, além do parir. Não é só parir uma criança,
né? É algo subjetivo, algo que tem que ser desejado, né? A maternidade é ser uma maternidade qualificada. Não é uma maternidade de bater ponto. Vou ser mãe, já que eu sou mulher, serei mãe e pronto. Né? A gente sabe que a maternidade não desejada, né? Porque tem dois termos, maternidade não desejada e a maternidade não prevista. Né? Toda maternidade acontece fora do período que a mulher quer, porque ela não deseja ser mãe. Às vezes aconteceu fora do tempo. E depois né? ela assume e está feliz e quer realmente o bebê. Pois é, mas tem muitos relatos de muitas mulheres que não querem mesmo ser mães e mesmo assim acontece, porque os métodos são falhos, nenhum método contraceptivo ele é 100% seguro, todos eles falham. Né? A única maneira de não ser mãe é não manter relações sexuais, é o celibato, e isso a gente não está propondo para mulher nenhuma, né? Até porque a livre vivência da sexualidade é um direito humano, é um direito sexual humano básico, de todas as mulheres, né? É básico. Então, essa maternidade ela é um valor a ser perseguido incessantemente, né? E quando ela acontece com a mulher que não quer de jeito nenhum ser mãe, ela recorre ao aborto, essa mulher é colocada numa esfera de clandestinidade cruel. Não existe outro nome para dar a isso. Né? E até mesmo mulheres que querem ser mães um dia e acontece uma gravidez fora de hora, elas também são colocadas nesse espaço da clandestinidade. É importante pensar as implicações dessa esfera, né, da clandestinidade para as mulheres, tanto do ponto de vista da saúde, né, física, emocional, mas também psicológica e moral. Existe também uma implicação moral para essas mulheres, como elas se sentem depois que recorrem a algo que é um pecado e é um crime. Porque é importante pensar, o aborto é pecado, ele é crime na sociedade. Né? Eu li um relato, estudando sobre o assunto, de uma menina que foi violentada aos 16 anos e dizia que, por sorte, não engravidou, mas que se houvesse engravidado, ela tinha certeza que, por conta do ambiente em que ela vivia, altamente preconceituoso e dogmático, ela teria tido filho. Mas ela disse, eu tenho certeza que eu não chegaria ao final da gravidez, pois eu teria tirado minha vida antes, pois eu não suportaria a ideia de ter o filho de um estuprador. Então, assim, isso é muito forte, entendeu? Então, assim, quantas mulheres ainda preferem, como você diz, não ser julgada pela sociedade e sofrer um abuso contra ela mesma, né? Então, assim, essa é uma questão também a ser discutida, né? E, olha, André, é real, existem já pesquisas aqui no Brasil que mostram o suicídio de jovens relacionados, né, à gravidez, a uma gravidez indesejada. Isso é muito grave e é real, é a nossa vida real. Eu acho que esse Estatuto do Nascituro, ele não traz a vida real, né? Ele traz uma idealização disso tudo que Natália falou, daquela mulher, né? Aquela mulher que é submissa, né? Aquela mulher que é devota, aquela mulher que é pura. E essa mulher, ela não existe. E que não tem outro objetivo na vida. Nós somos reais e que não tem outro objetivo a não ser mãe. Eu vou pedir um minuto a vocês, a gente volta a falar sobre isso. Quando a gente voltar, eu te dou a palavra de volta, tá? A gente precisa fazer um rápido intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários através do telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou ainda pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta num instante. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o Estatuto do Nascituro. Participam do debate a integrante do Grupo Curumim da Frente Nacional pela Legalização do Aborto, Paula Viana, e a pesquisadora da pós-graduação em Psicologia da UFPE, Natália Diógenes. Bom, gente, Paula estava falando no outro bloco sobre a conjuntura que deu origem ao Estatuto do Nascituro. Por favor, continue. É importante a gente situar, né, essa discussão na história recente brasileira. A gente hoje, quando eu comecei a falar no início do programa, hoje a gente está vivendo um momento único de contestação coletiva, né, de manifestação coletiva por uma qualidade de vida melhor. E isso é resultado dessa pressão que a gente vive no meio legislativo brasileiro. A gente tem projetos realmente absurdos de cerceamento de direitos e de retrocesso. E o Estatuto do Nascituro está dentro desse conjunto, né? Existir uma bancada religiosa
nomeadamente religiosa, dentro do Congresso Nacional, já é, por si só, uma ameaça ao nosso Estado de Direito e à democracia. Né? Não se pode misturar as coisas. Então, nós, mulheres, somos as que estamos nessa linha de frente lá levar os primeiros bordoadas, os primeiros tiros. Né? Então, desde 2007 que esse estatuto, como eu falei no início, ele foi um conjunto dessas aberrações, né, de proposta legislativa, e formou esse monstro que é essa ameaça. Ameaça, por exemplo, a questão da reprodução assistida, a questão da utilização das células-tronco. Né? Então, como é que um projeto pode ir contra uma conquista da ciência, que é de recuperação de doenças que até pouco tempo completamente incuráveis ou completamente irrecuperáveis? Como é que um projeto de lei vai de encontro a uma necessidade hoje posta, por exemplo, na questão da reforma do Código Penal, que a gente está em curso, né? Uma reforma do Código Penal necessária, mas ela vai de encontro a esse anseio de ter uma mudança no Código Penal que inclui a questão do aborto e, nesse sentido, inclui a necessidade de ampliação dos permissivos sobre o aborto. Você está falando em Código Penal, o artigo 23 do Estatuto, ele prevê a penalização do aborto culposo, ou seja, não intencional, com pena de 1 a 3 anos para aquele que causar morte ao nascituro e podendo ser... Sim, pena de 1 a 3 anos. E a pena pode ser aumentada de 1/3 se o crime resultar da inobservância de regras técnicas de profissão ou omissão de socorro. Ou seja, tanto o médico quanto a mulher. E aí é uma coisa interessante, porque quando eu li a palavra culposo, eu fiquei impressionada. Então, quer dizer que mesmo as mulheres que têm aborto espontâneo, elas vão ser investigadas criminalmente? Isso, vão ser investigadas. Na verdade, nós vamos ser investigadas desde o momento que nós ficarmos grávidas. Nós vamos ser potencialmente criminosas. Né? Isso não existe, né? Isso é uma aberração. É uma aberração legislativa, porque o nosso Congresso hoje é uma aberração legislativa por permitir esse tipo de negociação que envolve questões religiosas com as questões da área da cidadania, do direito, da área do jurídico, nossa defesa jurídica, nossa Constituição. É um atento à Constituição e espero que ele seja engavetado. Natália, eu não posso deixar de sentir que a gente está discutindo uma coisa muito... Apesar de estarmos no ano de 2013, como a Paula falou, de termos vários avanços, a gente está discutindo uma coisa ainda muito retrógrada. E eu te pergunto, como é isso nos outros países? O Brasil está inventando a roda se legalizar o aborto? Como é que esse assunto é tratado nos países desenvolvidos, nos países de referência, no quesito democracia, no quesito Estado que leva em consideração a laicidade de sua Constituição? Ótima pergunta. Em 75% do mundo, o aborto é legalizado. O aborto é legalizado nos países ditos de primeiro mundo, né, assim chamados de primeiro mundo. O aborto foi legalizado em alguns outros países também, por exemplo, como a África do Sul, né, e a mortalidade materna caiu quase que 50%. Isso é interessante, depois né? que o Porque a aborto gente fala, o aborto é legalizado, aumenta o número de mulheres que abortam, aumenta o número de mulheres que morrem. A criminalidade é que aumenta o número de abortos, né? A clandestinidade é que aumenta o número de abortos. A legalização não, até porque a legalização do aborto não vai vir solta no mundo. Ela faz parte de uma política, né, que está de planejamento reprodutivo. Né? Não se pode pensar planejamento reprodutivo, distribuição de contraceptivos, sem pensar no acesso ao aborto legal e seguro. Né? Isso é um dissenso. Né? E quando a gente pensa também que as maiores legislações mais restritivas em relação ao aborto são de países subdesenvolvidos. Né? Na minha pesquisa de mestrado, eu tento fazer essa relação, né, do aborto clandestino com o subdesenvolvimento. Né? Subdesenvolvimento social, subdesenvolvimento econômico, porque é isso que está relacionado. Mental, né? Mentalidades colonizadas, né? De países que foram colonizados, são países com
legislações sobre aborto mais restritivas, mais retrógradas, né? Aqui na América Latina, nós temos 3 países que não tem nenhum permissivo, quer dizer, em relação ao aborto, né? O Chile, por exemplo, é um deles. A mulher não pode recorrer ao aborto legal, ao aborto seguro, nem em caso de estupro, né? E agora, assim, o Brasil está querendo também ser mais um país, né, nessa tendência. Essa tendência não, que tendência é legalizar o aborto, né? Nesse contrassenso, nessa volta para trás, esse retrocesso na legislação, né? Porque na América Latina os países têm mais ou menos permissivos, né? O Brasil ano passado conquistou mais um, né? Por impulso, a luta do movimento feminista, né? Que há muitos anos, há 30 anos já vem lutando pela legalização do aborto no Brasil, né? E aí conseguimos mais um permissivo, que é na questão da anencefalia, e agora esse ano, com tudo, esse estatuto sendo aprovado nas comissões, na Câmara dos Deputados, né? Isso não está dentro da tendência mundial, né? Isso não está dentro da tendência de um país que se diz emergente, né? Isso não tem a ver com emergência, isso tem a ver com retrocesso legislativo, retrocesso no direito das mulheres, né? Não dá para pensar num país desenvolvido do ponto de vista social, com as mulheres sem poder recorrer o acesso ao aborto legal e seguro em caso de estupro, né? Eu tenho alguns dados aqui que eu acho interessante a gente falar neles. A cada ano, mais de 70 mil mulheres morrem de complicações do aborto inseguro no mundo. 1 em cada 5 mulheres já realizou aborto no Brasil. 1 em cada 5. Até 40 anos. A pesquisa Até 40 anos. A maioria das brasileiras que fizeram aborto já tem pelo menos um filho. A maioria das brasileiras que fizeram aborto é religiosa, principalmente católica. Então, assim, são dados que dizem muita coisa, né? Primeiro, o aborto mata quem é pobre, porque quem tem dinheiro tem condições de pagar uma clínica que tenha cuidados essenciais e vai ser bem atendido. Né? É uma lei hipócrita. Segundo, a lei que proíbe não impede que se faça aborto. Então, 1 em cada 5 mulheres é muita coisa, já fez um aborto. E terceiro, não são só jovens, porque a maioria já tem pelo menos um filho, então a gente pode ter uma noção de que são mulheres que já sabem o que querem, que já têm um filho e que escolhem, e que por algum motivo ou outro escolhem não querer ter outro. Você ia falar, Paula? Mas aí na contramão disso, né, são as mulheres pobres que morrem. Né? São as mulheres pobres que ficam doentes por um aborto clandestino, como a Natália está ressaltando. É interessante a pergunta que você fez sobre a situação no mundo, eu acho que a Natália bem respondeu, mas é interessante notar que nos países em que o aborto é legalizado, né, existe uma regulamentação. Né? Existe porque muitas pessoas... há um levante geral quando se fala em legalização do aborto, assim, vai fazer fila no SUS. E eu quero dizer que essa fila já existe. Né? Você acaba de dizer aí esses dados. Né? No Brasil são feitos 1 milhão de abortos, 1 milhão e, sei lá, quase 100 mil abortos clandestinos por ano. 250 mil, hoje 200, baixou um pouco por conta da política de planejamento reprodutivo, que melhorou ao longo dos anos. Baixou um pouco esse número, e aí relacionando o que a Natália falou, quanto mais avançada a política de planejamento reprodutivo, o planejamento familiar, como é conhecido, o número de gravidezes, né, que não foram previstas, indesejado, vai diminuir. Interessante também observar uma coisa, essa curva que mostra o número de abortos no país, né, ela decresce o número de mortes quando o aborto é legalizado. E a curva que mostra o número de abortos realizados no país onde o aborto é realizado, o número de abortos absolutos vem decaindo. É o caso de Portugal. Portugal, acho que talvez o mais recente país, né, e que é absolutamente a maioria católica, né, que tem uma sociedade... o Uruguai, agora que legalizou, aqui, né? Acho que foi o mais recente. A gente pode entender, então, que a legalização desestimula o aborto? A legalização... Ou ela vem junto com uma política de planejamento melhor? Isso, ela vem junto, ela traz aquilo que eu tentei falar, do tabu. Então, ela tira esse véu da criminalização, né? Então, ela já deixa os profissionais de saúde mais à vontade de chegar na mulher, a mulher mais à vontade de chegar e dizer, olha,
eu não posso ter esse filho. Sem se sentir criminosa, sem se sentir ameaçada, ela vai procurar mais o serviço de saúde. E isso é real, os dados de pesquisa mostram. Vale salientar que as mulheres que fazem aborto clandestino já chegam na unidade de saúde, a maioria das vezes sangrando, com infecção. E é a quinta segundo causa. Dados, 200 mulheres morrem no Brasil por ano por consequências de abortos mal feitos e clandestinos. É a quinta causa de mortalidade. E eu acredito que esse número seja muito ainda abaixo da realidade, né? Já que muita gente... Subnotificado. Subnotificado. Como eu falei, 1 milhão de abortos clandestinos, mas só chega no SUS 240, 230 mil. Uma coisa que eu li também interessante no Estatuto é que ele pune também o médico, né, que ajudar a mulher a fazer um aborto, mesmo que seja em caso de estupro, mesmo, enfim. E eu estava lendo uma reportagem afirmando que em muitos países subdesenvolvidos, estatutos como este fez aumentar o número de mortes por outro motivo também, porque os médicos se negam a ajudar a paciente, mesmo em caso de aborto espontâneo, porque eles têm medo de ser criminalizados, né? Sim. Já que o aborto espontâneo também está à mercê de investigação criminal. Então, isso é uma coisa também muito preocupante. Eu queria voltar para a gente falar um pouquinho da questão do que tem sido chamado o Estatuto de Bolsa Estupro, que é a questão do estuprador. Eu li, assim, alguma das críticas é que a proposta coloca em primeiro lugar o direito do estuprador, em segundo o direito do feto e em terceiro o direito da mulher. E há quem entenda que a Bolsa Estupro seria uma recompensa pelo estupro. E que, curiosamente, não se fala em punir o estuprador, mas apenas cobrar a pensão alimentícia desse estuprador. E aí eu fico pensando, se essa mulher tem conhecimento quem é aquele estuprador e vai lá e identifica ele vai ser preso, eu acredito, porque no Brasil o estupro é crime hediondo. E aí como é que ele vai pagar a pensão alimentícia? E aí a mulher vai ter que escolher entre denunciar o estuprador ou receber a pensão alimentícia. Como é que fica essa relação? Eu confesso que eu ainda não entendi bem como é que vai funcionar isso. É marcadamente essa relação desigual, quer dizer, marca ainda mais essa relação desigual que nós, feministas, nós combatemos, né? Nós queremos, a proposta é ter igualdade de direito. Né? Nenhum momento se fala, por exemplo, na questão da paternidade, né, responsável, só se fala da maternidade responsável. Né? Então, assim, essa situação que você colocou é uma situação limite, né? Mas não precisa nem chegar a tanto. Quer dizer, se a gente for fazer cada historinha de cada item desse estatuto, são histórias de terror. Entendeu? São histórias de terror. Porque se a mulher sabe quem é o estuprador e que ela identifica que ela vai ser pai do filho dela, ele vai ser pai do filho dela, então significa que ele vai ter acesso a essa mulher também. Já pensou? Você viver a vida inteira. A vida inteira, essa pessoa tendo acesso a você e ao filho. Porque a gente sabe que muitas vezes que as mulheres são estupradas, é para alguém próximo. Ela sabe quem é. Né? Primeiro que vai criar toda uma situação de vou denunciar, aí ele vai preso, aí eu fiquei grávida, e aí eu vou receber em troca disso uma assistência, que primeiramente tem que ser paga pelo estuprador. Né? Ele vai pagar a pensão alimentícia. Como é que vai operacionalizar isso? Ele na cadeia pagar? Não diz no estatuto. E a gente fica na curiosidade, como é que vai ser essa operacionalização. Se né? não pode, vai ser a mãe dele que vai pagar. A mãe que vai pagar. Pois é. E aí vem uma coisa que eu acho muito grave nesse estatuto. Se ele não paga, quem paga é o Estado. Eu acho que aí o que tá significando aí é o Estado reconhecendo o crime de estupro. Sabe? É muito grave isso. É uma violação dos direitos humanos das mulheres. Total, porque é a simbologia da coisa. Não achamos quem é, então ele não pode pagar. O Estado vai tirar esse dinheiro, ninguém sabe de onde, porque também não diz no estatuto isso, né? De onde vai tirar esse dinheiro, qual é o fundo, né, de finanças do Brasil que vai sair esse dinheiro pro Bolsa Estupro. E o Estado vai pagar a assistência de um salário mínimo até a criança completar 18 anos. Né? Fora o estupro permanente que vai se criar. Eu não vejo outra palavra para designar isso. Para a mãe e para o filho. Para o filho e para a mãe. Né?
E aí e volta. Aí quando se acha estuprador, aí vai que ele paga, não sei como, essa assistência, né? Essa bolsa estupro. Ele vai reconhecer a paternidade? Porque vai ter o nome dele no registro? Vai ter o nome dele vai no ter, registro? porque para você pagar a pensão alimentícia, você tem que ser pai, né? Até onde eu saiba, tem que reconhecer. Ele vai reconhecer a criança. Ele vai pedir direito de visita depois? Como é que vai ser isso? Como é que vai se operacionalizar? É como a Paula falou, mesmo como pesquisadora, eu não consigo achar uma palavra melhor para dizer que é absurdo, é monstro e é bizarro. Não se tem condições de operacionalizar o que está aí, sabe? Acho que no artigo 12 tem uma coisa que me deixa muito incomodada, como pesquisadora, como mulher, como cidadã, que é que o nascituro não pode pagar pelo delito de nenhum dos seus genitores. É o artigo 12. Aí a gente fica pensando, delito de um dos seus genitores. A gente está falando aí claramente de estupro. E não é a mulher que está fazendo, ela é vítima nesse processo. Ela não é a causadora do estupro, ela é vítima. Ela não está causando delito nenhum ou não. Ela está sofrendo uma violência seríssima. Porque o estupro é uma violência cruel para a mulher. Não só se estupra a mulher fisicamente, mas se estupra a alma da mulher também. Não por acaso é crime hediondo, né? Não por acaso é crime hediondo, né? E isso poderia ser um pouco mais severo. Enfim, a gente vive num contexto de cultura do estupro, né? Como a gente costuma chamar no Brasil, né? Por mais que é uma coisa forte que eu vou falar agora, mas por mais que uma pessoa cometa o estupro, tem uma sociedade inteira para legitimar. A partir do momento que a gente fala, mas ela estava fazendo o quê naquela hora, né? Nesse lugar escuro? Estava com a saia curta? Estava com essa roupa, né? A gente não tem equipamentos sociais, não tem condições estruturais de circular na cidade, porque aí também é outro problema para nós mulheres, né? Como a cidade está organizada, mal iluminada, insegura para nós, porque as implicações é muito maior para nós mulheres. Muitas mulheres têm medo de ficar na parada sozinha, enfim. E além de lidar com tudo isso, ela lida também com a punição, o julgamento moral das pessoas, né? Com que roupa tá, enfim. Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, para a gente fazer mais um intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar enviando perguntas e comentários para o telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. Opinião Pernambuco está de volta, hoje discutindo o tema Estatuto do Nascituro. A gente lembra que, além das nossas convidadas, convidamos também a participar do debate representantes parlamentares que representam a opinião a favor do Estatuto, mas infelizmente ninguém pôde participar do debate no dia de hoje. Bom, eu já tenho várias perguntas aqui, comentários dos nossos telespectadores. Queria começar. João Martins, da Bomba do Emetério, ele diz: o aborto, na minha opinião, deveria ser legalizado, porque muitas mulheres se arriscam em clínicas clandestinas tentando abortar. Acho que a legalização do aborto não só ajudaria a salvar vidas, como valorizaria a saúde da mulher. Acho que o João Martins tem uma opinião parecida com a de vocês. Maria de Fátima, de Abreu e Lima: a vida começa a partir da fecundação do óvulo, por isso sou favorável ao aborto em caso de estupro. Bom, não entendi bem, mas acho que ela é só favorável no caso de estupro, né? Marli, de Piedade: não é por conta de religião, mas da ética. Existem métodos contraceptivos no mercado a fim de evitar uma gravidez. Por isso, sou favorável ao aborto somente em caso de violência sexual, mas não de uma gravidez indesejada. Eu quero comentar Pois isso. não. Como é o nome da... Marli. Marli, infelizmente, nós não temos ainda nenhum método anticoncepcional 100% seguro, né? Seja por falhas do próprio método, ou químico, ou interação com o nosso organismo, seja por falha de uso, falha humana de manipulação daquele método, um esquecimento da pílula, não quer usar a camisinha, enfim. Então, quando for regulamentado o aborto aqui no Brasil, não vai ser irresponsavelmente, né? A gente vai contar com essas questões da falha do planejamento reprodutivo. Certamente a gente vai ver o Brasil com um número de abortos menor. Marco Calela, de Rio Doce: o estatuto é um absurdo. O aborto é uma questão que não se discute. Ninguém tem direito a tirar a vida. Bom, eu não entendi, porque primeiro ele disse que o estatuto é um absurdo, mas disse que o aborto não se discute.
eu acredito que ele é contra realmente o aborto. Gleide Stone Wilker, do IPCEP. O Estatuto do Nascituro é um retrocesso de direitos? Ele pergunta. Vocês concordam que se a mulher vítima de violência sexual decidir ter o filho por questões religiosas é um direito dela, mas o Estado, que é laico, não pode impor o mesmo tratamento para toda a sociedade? Vocês acreditam que deve ser uma questão individual de cada mulher e que precisa do amparo da rede de saúde e da assistência social? Bom, ele faz várias perguntas que a gente já discutiu aqui ao longo do programa. É só para ressaltar que o aborto, ele ser legal no caso de estupro, não obriga a mulher a interromper a gravidez. Só se ela quiser. Só né? se ela quiser. É importante deixar muito claro isso. Quando ela chega no serviço de saúde, vítima de uma violência sexual, é colocada para ela várias alternativas. Uma é colocar para a adoção, que isso também é uma alternativa real. A outra é interromper a gravidez no serviço de aborto legal e seguro, que temos pelo Brasil. E a outra é levar a gravidez adiante. Então, se coloca para ela as 3 alternativas, explica para ela tudo direitinho e ela vai escolher qual é o melhor para ela, para a vida dela, para a saúde dela e para a situação psicológica dela. Então, não é obrigar a mulher a interromper a gravidez, é colocar a possibilidade de interromper a gravidez, que, no caso, para ela foi um sofrimento muito grande, continuar a gestação fruto de um estupro. Okay. Lourdes de Casa Forte. Todos temos livre-arbítrio para escolher o que queremos e qualquer mulher é capaz de criar uma criança. A partir do momento que o óvulo é fecundado, já existe vida e essa vida merece respeito. Bom, é a opinião da Lourdes. Antônio Mota via e-mail. É uma pena que não houve um diálogo de fato no programa de hoje. As duas debatedoras, bem como a jornalista, eu, são manifestamente desfavoráveis ao Estatuto. Há muito o que dizer em sentido contrário aos argumentos proferidos. Não há o que se falar em direitos humanos ceifando a vida do nascituro. Bom, a gente já falou aqui, mas eu repito para o Antônio que a gente convidou parlamentares que são favoráveis ao Estatuto, mas nenhum quis ou pôde participar. Então, por isso, hoje só temos as duas convidadas que são desfavoráveis ao Estatuto. Eu acredito que é uma opinião de quase todas as mulheres brasileiras. Sim, e assim, o grande ganho, eu acho, nesse tempo, né, nessa década aí que a gente passou, 2000 até 2013 hoje, é que o aumento desse debate sobre o aborto vem fazendo com que mais mulheres tenham informação e também se apoderem dos seus direitos, né, dos direitos que já existem. Então, nunca há, a gente não se furta de debater esse tema, ao contrário. A gente quer mais que a mídia, que a imprensa, que as escolas, agora que tem um debate, sim, equilibrado. O que a gente vê na Câmara dos Deputados é uma verdadeira encenação, né, e uma tentativa de monopolização desse debate, né? Não existe, na verdade, por parte dos que são a favor do Estatuto do Nascituro, a proposição do debate, né? Ao contrário, existe o cerceamento do debate. Quando eu fui convidada hoje, eu vim com essa disposição de debater. E quanto mais a gente debate, né, quanto mais a gente discute isso na sociedade, melhor. Essa é a minha opinião. Quer falar alguma coisa, Natália? Eu queria falar também que quando se pensa, quem está propondo leis na Câmara dos Deputados desfavoráveis à legalização do aborto são homens. São pessoas que jamais vão engravidar, que jamais vão passar por uma situação de violência sexual. Eu acho que quando pensa que as mulheres podem até não ser favoráveis à legalização do aborto de modo mais geral, mas elas são favoráveis, sim, ao aborto legal e seguro no caso de estupro, porque somos nós, né, mulheres que sabemos o peso do que é uma violência sexual, o peso que é ser estuprada e levar uma gravidez adiante fruto de um estupro. É bom frisar bem isso. Eu sou pesquisadora e eu escuto na minha pesquisa várias histórias de mulheres que trabalham com mulheres jovens que provocaram aborto, várias histórias, em que contexto essas mulheres fizeram aborto. Eu não poderia jamais defender um tipo de lei dessa, porque pelo meu compromisso ético com as minhas interlocutoras de pesquisa, pelas histórias que eu escuto, né, agora no meu trabalho de campo, para mim seria praticamente impossível defender um tipo de legislação dessa, que além de ser inoperacional do ponto de vista jurídico, é uma afronta aos nossos direitos, às nossas vidas, né? Eu lembro que eu entrevistei aqui, eu não lembro quem foi a convidada, mas no outro programa com relação dos direitos da mulher, e ela falou uma frase que nunca mais eu esqueci, que é:
Os homens fazem as leis contra aborto, mas eles abortam pela boca. Eles só dizem, não quero esse filho. E somem no mundo. E somem. E aí acabou-se. Então é muito fácil o homem abortar e dizer, não quero. Só basta isso para ele e aí certeza. tá a mulher sozinha para cuidar. É no nosso corpo, né, que acontece. Mas é importante ressaltar isso da não obrigatoriedade, né? A mulher, Ao direito de escolha. O primeiro princípio disso é a mulher tem que consentir, né? A mulher tem que decidir sobre aquele aborto. Nós não aceitamos um Estado totalitário, por exemplo, a China. A China obriga a mulher a abortar em determinadas situações, né? Se a mulher é do meio urbano, ela só pode ter um filho. E se ela é do meio rural, ela só pode ter até 2 filhos. E geralmente abortam meninas, porque os meninos são força de trabalho no campo. E são então quem eles cuidam dos fazem a pais, ultrassonografia e se os for pais menina, elas são obrigadas a abortar. Né? Então, nós não queremos isso, nós não queremos que o Brasil seja o Irã, onde as religiões ou uma religião mande. Nós também não queremos que o Brasil seja a China, onde as mulheres também não podem decidir sobre suas vidas. Né? Então, nós queremos aqui a democracia pautada nesse Estado de direito, né, civil e jurídico. Né? Luiz do Rosarinho, ele diz, a bolsa dada pelo Estatuto do Nascituro não seria mais um benefício populista? Vocês enxergam assim? Não enxergo que é a mesma peso, o mesmo teor de uma Bolsa Família, Bolsa Escola, não tem nada a ver. Isso aí é como a Natália falou, é uma institucionalização do estupro, da cultura do estupro. Né? É como se o Estado desse o aval para aquela situação de violência. Né? E, por isso, o Estado iria garantir as consequências daquele ato violento. Janete de Piedade, ela diz, nem mesmo a ciência consegue determinar em que etapa da concepção o embrião já pode ser considerado um ser humano, somente a crença individual. Esse argumento falho, na verdade, não é sequer o cerne do debate. O discurso empregado por aqueles favoráveis ao Estatuto é impregnado de apatia em relação às sensações femininas, mesmo quando são mulheres ortodoxas, Essas mesmas mulheres que talvez intimamente não desejem ter um filho por qualquer motivo, se enchem de uma culpa inexistente em nome de sua religião. Não misturemos a autonomia feminina com dogmas e subjetividade. A opinião da Janete de Piedade. Vocês querem fazer algum comentário? Não, acho que ela tem razão. Não pode confundir Claro. né, as coisas. A autonomia reprodutiva, a autonomia da mulher a gente ainda está galgando aí Para chegar lá. Para né? chegar lá, né? E a gente É um horizonte. É um horizonte aí. Marcone Melo, do Alto José Bonifácio. O Estatuto é uma resposta da bancada evangélica às decisões do STF favoráveis aos movimentos sociais, mas não irá para a frente. Não é porque é de antes da resposta do STF em E relação... a gente gostaria de ressaltar que não é só uma bancada evangélica, é uma bancada religiosa. religiosa. Até porque tem católicos também que são a favor. Natália quer falar. O autor desse estatuto era espírita. É a Frente Parlamentar de Defesa da Vida, é uma frente parlamentar mista. Estão todos juntos, os espíritas, que são poucos, né, no parlamento. Que é um ex-deputado, né, baiano, né? É um ex-deputado baiano, justamente. E também tem evangélico, mas não é só... É porque os evangélicos agora estão, né, tomando a cena política, mas também tem outras religiões e os católicos também estão. É um ator político já antigo na questão do aborto. Então a gente pode dizer que é bancada religiosa, né? Várias religiões estão aí envolvidas. Juan de Ponte dos Carvalhos. A adoção é uma alternativa ao aborto. A mulher tem liberdade. Não entendi o comentário do Juan, mas está feito. Eu queria voltar a falar da questão das células-tronco. O Estatuto fala claramente que a pesquisa com células-tronco fica proibida porque dá vida ao óvulo já desde o encontro do óvulo com o espermatozoide? Ele não trata diretamente sobre células-tronco. Eu acho que até que seria uma burrice se eles querem que vá para frente, né? Mas como eles deixam implícito que
a vida começa desde a fecundação, que a gravidez começa desde a fecundação. Então, isso vai interferir, né? Isso vai diretamente interferir sobre outra legislação que hoje já existe, que é de biossegurança, né? Que foi aprovada. É isso que fica, às vezes, confuso no estatuto, que as coisas talvez não se coloquem tão claras. Mas quando você alça o embrião a um patamar de sujeito de direitos, você não pode manusear essa vida, né? Já que é vida, não vai poder manusear. Né? E nas pesquisas com células-tronco se descarta embrião. Como é que se pode descartar uma vida? Vai inviabilizar esse processo, vai mexer com muita coisa, né? Inclusive a Constituição. A Constituição diz que é cidadão aquele que nasce com vida. Se eu tenho uma legislação, outra, que vai dizer que a vida desde a concepção, vamos ter que agora fazer uma emenda na Constituição. Por isso se diz que ela é inconstitucional também. Que esse estatuto é inconstitucional. Como é que eu posso ter uma legislação no Brasil dizendo que vida desde a concepção, né? E isso mexe com várias, como Paula falou, mexe com outras legislações, se na Constituição eu tenho que é cidadão aquele que nasce com vida. É um contrassenso. Eu também vi uma coisa bem interessante, para não dizer esdrúxula, no projeto, que também poderá ser preso pelo período de 1 a 6 meses aquele que se referir ao nascituro com palavras ou expressões depreciativas. Isso é outra forma de criminalização. Olha, tá havendo outra tentativa dessa absurda, que é a CPI do aborto. Já é a segunda CPI que eles tentam instalar. A primeira foi a partir de uma declaração do ministro da Saúde, que ele disse que sim, no Brasil existia medicamentos ilegais, abortivos. Ele dizer isso foi motivo de uma CPI, uma tentativa. Conseguimos barrar. Agora, a segunda tentativa é saber, ouvir de grupos que trabalham pela legalização do aborto no Brasil, como o Grupo Curumim, como o CEFEMEA, como a Marcha Mundial de Mulheres, como a Rede Feminista de Saúde, saber tentar criminalizar a nossa luta política. Então, isso é também... Também vai estar sujeito a processo criminal por apologia, de acordo com o artigo 28. Exatamente. Ou seja, a gente não poderia nunca estar aqui debatendo, informando a população sobre questões de saúde, de direito. Então, já esse programa aqui, hoje já seria... todo mundo preso. Todo mundo preso. E pensar que são mulheres que estão no movimento feminista, então mais uma maneira de colocar todas as mulheres realmente como criminosas depois desse estatuto. É muito complicado isso. Gente, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria dar um minutinho para cada um de vocês fazerem suas considerações finais. E aí, enfim, falar o que desejarem, o que quiserem, a mensagem que quiserem passar para os nossos telespectadores. Paula? Eu acho importante saber o que é que está por trás disso, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais sérias, assim, em relação a esse estatuto. O que é que está por trás disso? O que é que está se armando? Tem um estatuto do nascituro, tem a cura gay, tem a tentativa por exemplo, de colocar a questão da maioridade penal. Tem uma tentativa de se colocar a pena de morte no Brasil, que nós somos contra. Então, tem um conjunto, né, de ameaças, e o Estatuto está dentro desse conjunto de ameaças. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem que estar atentos e atentas a essas ameaças à laicidade do Estado, a ameaça à nossa democracia. Bem rapidinho, Natália. Eu quero dizer que realmente concordo com Paula. Eu acho que esse estatuto veio numa contramão de direitos que já foram assegurados, né? Direitos até em âmbito internacional. A gente tem duas grandes conferências importantes no mundo, que é a Conferência do Cairo, de 94, a Conferência de Beijing, em 95, né? Que sugere aos países rever as suas legislações punitivas em relação ao aborto. O Brasil é signatário dessas conferências, então tem um compromisso, sim, de rever a legislação em relação ao aborto. Só que a gente fica nesse entrave, nessa conjuntura complicada, né? Que a gente não consegue avançar na democracia, porque a gente não consegue avançar no Estado laico, nesse princípio da laicidade, que é extremamente importante para assegurar direitos de vários segmentos, como Paula falou, das mulheres, mas também dos homossexuais, das lésbicas, enfim. Esse estatuto ele vem de encontro e está dentro de um raciocínio conservador, né? Para se assegurar direitos plenos para todo mundo, para todas as pessoas.
Ok, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria chamar a atenção de quem está nos assistindo que o Opinião Pernambuco se coloca à disposição dos parlamentares, das pessoas que são a favor do Estatuto. A gente se propõe aqui fazer um novo debate, já que hoje a gente não conseguiu a presença de ninguém a favor. Estamos nos propondo a fazer um novo debate para ouvir o outro lado, já que essa é também uma das nossas principais funções. Claro. Muito obrigada a vocês. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Para você, uma boa noite e até o próximo programa.